Esta semana, o acidente com o Césio 137 em Goiânia completa 25 anos. E o JA preparou uma série de reportagens que começa a ser exibida hoje. Até sexta-feira, vamos mostrar como vivem hoje algumas das principais vítimas dessa tragédia que ficou conhecida como o maior acidente radiológico do mundo. Você vai ver declarações inéditas de quem perdeu familiares, pessoas que ainda carregam as marcas deixadas pela radiação. E o que esse trágico acidente deixou como lição para Goiânia e para o mundo. A primeira reportagem traz o relato de Dona Lourdes, mãe de Leide das Neves, única criança que morreu no acidente. – 25 anos se passaram e a saudade ainda é intensa. Passando filmes na minha cabeça, se eu pudesse abrir, sabe, tocar nela, sabe. Esta é Dona Lourdes, mãe de Leide das Neves. Leide é a garotinha que virou símbolo de uma tragédia que os moradores de Goiânia nunca esqueceram. 25 anos só de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. Tudo começou com a retirada de um equipamento de radioterapia para o tratamento de câncer. O aparelho foi esquecido dentro de um prédio abandonado, onde funcionava uma clínica de radiologia, no centro de Goiânia. Levada para um ferro velho, desmontaram a peça a marretadas. A cena foi reproduzida várias vezes em filmes e programas de TV. O que deve ser isso? O objetivo era aproveitar o material, mas a descoberta de um pó que à noite brilhava chamou a atenção de muita gente, inclusive de crianças. A situação de Leide foi ainda pior, porque ao fazer um lanche, depois de brincar com a novidade, acabou ingerindo o pó que se misturou ao alimento. Isso aconteceu longe dos olhos da mãe. Eu arrependo e cobro de mim mesmo, que se eu não tivesse ido tomar banho, talvez eu não tinha ingerido. Eu sempre tive essa culpa. Só que eu nunca falei, é a primeira vez que eu estou falando, né? As mortes ocorreram poucas semanas depois da descoberta do que passou a ser considerado o maior acidente radiológico do mundo. Leide, a tia dela, Maria Gabriela, e 2 funcionários do ferro velho foram as vítimas que não suportaram os efeitos da radioatividade. Os corpos das 4 vítimas fatais do Césio 137 estão enterrados neste cemitério municipal de Goiânia, o cemitério Parque. Os túmulos são bem maiores, mais que o dobro do tamanho dos outros. Debaixo deste mármore, toneladas de concreto. Cada caixão pesava cerca de 500 quilos, tudo isso para bloquear a emissão de material radioativo. Os túmulos estão num canto aqui do cemitério, um local bastante tranquilo, mas muito diferente do dia do enterro. Muitos moradores não queriam que as vítimas fossem enterradas no cemitério e protestaram. Estava dopada de remédio, mas via tudo, sabe? Jogando pedra, jogando pedaço de meio-fio, jogando pedaço de cruz. Mas prevaleceu a vontade da maioria e o enterro não mudou de lugar. Se tivesse sobrevivido ao poder letal da radiação, Leide estaria hoje com 31 anos de idade. Foi uma parte do meu coração, foi. É possível passar um dia sem se lembrar do que aconteceu? Não. Não tem como. Dona Lourdes também perdeu o marido. Ivo morreu 16 anos depois do acidente radioativo. Ele carregava o arrependimento por ter levado para casa o pó do Césio para a filha brincar. O irmão de Ivo, Devair Alves Ferreira, dono do ferro velho onde a peça foi aberta, também já morreu. Na época, ainda quando passava pela descontaminação, ele falou sobre a tragédia provocada pela luz hipnotizante. E eu só me sinto
triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? O próprio Devair disse, ele deixou uma frase quando ele dizia: eu me apaixonei pelo brilho da morte. Odesson, irmão de Devair, carrega na mão sinais de contato com o Césio. Além da palma da mão que eu perdi parte desse dedo aqui. Dona Maria Abadia, mãe de Odesson e Devair, viu a família inteira ser contaminada, inclusive ela. Eu não gosto nem de lembrar, né? Tanta coisa. É duro. Foi mais minha família, foi mais atingida, foi minha família, foi tudo. Uma família que até hoje está em pedaços. Hoje é muito ruim, as pessoas não podem mais juntar, porque o assunto ele fica desagradável. A gente não consegue fazer um almoço de família sem tocar no assunto, então isso me dói muito. Na nossa página na internet, você acompanha a entrevista completa da Dona Lourdes, a mãe de Leide das Neves. Acesse g1.com.br/Goiás. Tá. Césio, 25 anos. Hoje você vai ver o drama das vítimas que sofrem com as incertezas sobre o futuro e que até hoje enfrentam muitos problemas de saúde. Parte delas foi reconhecida pelo poder público. Outras ainda lutam na justiça para conquistar esse direito. A reportagem mostra ainda o que dizem os médicos sobre os estudos já feitos com as vítimas. Dona Odete, prima de Ivo e de Devair, dono do ferro velho, ficou com marcas no pescoço ao ter contato com o pó que Ivo levou para casa. Ele pegou somente o papel, que ele tinha trazido um pouquinho do pó do Césio, e passou em mim, assim. 468 pessoas são reconhecidas pelo governo de Goiás como vítimas diretas do acidente com o Césio 137. Consideradas incapacitadas para trabalhar, elas recebem pensão de um salário mínimo do governo federal ou do governo estadual. Algumas recebem as duas pensões. Quem trabalhou no processo de descontaminação de áreas e pessoas também se tornou vítima do Césio 137. Mas o reconhecimento não foi imediato para PMs, bombeiros e outros trabalhadores. O Ministério Público de Goiás teve que abrir um inquérito para que este grupo fosse incluído na lista de pessoas atingidas pelo acidente radiológico. Os que estavam lá dentro a gente retirava já passando mal. Que as contaminações lá a gente não sabia o que era. Para nós era um vazamento de gás. Realmente foi uma operação de guerra, só que abandonaram os soldados e isso foi lamentável. Na Justiça de Goiás ainda existem 900 processos de pedidos de indenização, mas as vítimas do Césio também buscam outros direitos. Desta vez, não na Justiça, mas na medicina. Logo após o acidente, foi criado neste prédio um centro para acompanhar a saúde de quem teve qualquer tipo de contato com o Césio 137. 25 anos depois, o centro continua funcionando e também atende filhos e netos das vítimas. Existem grupos que precisam passar por exames pelo menos a cada 6 meses. E entre todos, a preocupação é a mesma: ter alguma doença relacionada à tragédia. A minha preocupação é essa, né? A medula que está dando problema. Porque você está preocupado de que possa estar acontecendo alguma coisa que é por causa do Césio? É por causa do Césio, a doutora mesmo disse que é. Tem pressão alta, gastrite, hérnia, tem várias complicações. As vítimas dizem que existem médicos, mas se queixam da falta de remédios. Remédio para tudo, para gastrite, para pressão alta, para diabetes, para osteoporose, para dor de cabeça, não tem.
E essa unidade ficou acordado que iria fornecer isso para vocês? Isso, é fornecer até a terceira geração. Os pesquisadores já sabem dizer que pelo menos uma doença tem relação com o acidente. A pesquisadora da UNB, uma psicóloga, pegou uma proteína para medir, para mostrar o alto índice de ansiedade e estresse dessa população. Então, acolheu o sangue das pessoas, mediu o sangue do lobo da orelha e realmente altíssima a presença dessa proteína, demonstrando um altíssimo nível de estresse, né, dessa população. Quanto aos casos de câncer, esta nota técnica emitida pelo Centro Nacional de Epidemiologia demonstra que para o grupo exposto ao acidente, a incidência da doença é até 5,4 vezes maior do que no restante da população de Goiânia. Mas o chefe da equipe, que cuida das vítimas do Césio, prefere afirmar que, por enquanto, os pacientes precisam de acompanhamento. Porque é agora que pode começar a aparecer os tumores malignos. Importante dizer que, ao diagnosticar um câncer, a ciência não tem condições ainda de, ao estudar aquele tumor, falar isso aqui foi causado pelo Césio ou não. Para as vítimas, ainda faltam pesquisas. O que a ciência ainda precisa responder para vocês? Gostaria que, através de pesquisas, através de documentos, que alguém pudesse dizer para mim: Odesson, você está errado quando diz que as pessoas estão tendo hipertensão com 18 anos por causa do acidente. Odesson, você está errado quando diz que as mulheres, principalmente, estão tendo osteoporose a partir de 22, 25 anos. Até porque a gente possa dormir mais tranquilo em relação aos nossos netos. O Centro de Atendimento às Vítimas não reconhece o número de casos de câncer informado pelo Centro de Epidemiologia. O centro se baseia no estudo de 2005 que revelou que não houve aumento da doença entre as vítimas. E olha, a nossa equipe teve acesso em primeira mão a um estudo que acaba de ser concluído. A pesquisa revela que quase metade das vítimas apresenta sintomas de depressão, enquanto o aceitável seria de 11%. Na nossa página na internet você acompanha a íntegra da entrevista com o médico responsável pelo Centro de Atendimento de Radioacidentados. De setembro de 1987, há exatos 25 anos, teve início a maior catástrofe radioativa do mundo, ocorrida fora de uma usina nuclear e em área urbana. Em um domingo ensolarado foi quando aconteceu isso, mas o acidente trouxe consequências sombrias para centenas de pessoas e surpreendeu também as maiores autoridades brasileiras e mundiais. Foram 16 dias entre a retirada da máquina e o anúncio oficial da tragédia. Eu estava em São Paulo quando um assessor meu me comunicou que existia aqui na cidade uma série de comentários sobre a intoxicação alimentar de uma mesma família e vários membros de uma mesma família. E quando eu cheguei aqui, eu tomei conhecimento através de um cidadão que trabalhava com física sobre a possibilidade de que não era uma contaminação alimentar, mas sim alguma coisa suspeita de ser radioatividade. Os físicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear confirmaram a suspeita. A partir daí, montou-se uma verdadeira operação de guerra para cuidar das vítimas e descontaminar os locais atingidos. Imediatamente começaram a agir, isolando áreas, tomando providência. Aí a CNEM começou a mandar gente para lá. Hoje em dia já se admite uma sequência de erros. Despreparo para conter o pânico. O que aconteceu na época com a imprensa, que alguém perguntou para o presidente da CNEM da época se a CNEM estava preparada para o acidente. E ele quis falar que não estava preparado sob o ponto de vista não do acidente da irradiação, mas sob o ponto de vista de pânico de população, ou seja, aí já é um desastre. Então, e a CNEM, ela pensava no acidente, não esquecia o desastre. Falha ao internar as vítimas mais graves.
nós levamos eles inicialmente para o hospital HDT, que é um hospital de doenças tropicais, pessoas têm baixa imunidade, e eu acho que foi um equívoco. Aí depois nós, vendo esse equívoco, levamos eles para o Hospital Geral. 2 dias antes do anúncio oficial sobre o Césio 137, aconteceu em Goiânia uma prova do Campeonato Mundial de Motociclismo. Goiânia estava lotada de turistas. Grande Prêmio Brasil 250. Esconderam o episódio, porque na época acontecia na cidade um evento internacional de motociclismo? Não, isso eu posso te afirmar que não existiu. O governo do estado tomou conhecimento desse episódio através de mim e eu comuniquei imediatamente ao governador e aí sim nós desencadeamos um processo. Mas só agora, 25 anos depois, o técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear pode dizer sobre uma operação sigilosa, que não foi revelada na época, segundo ele, para evitar o pânico. Um dos vetores de transportar contaminação é dinheiro. E nós tivemos que fazer um trabalho nos primeiros dias de medir as notas, todas as notas acumuladas no Banco do Brasil, porque os bancos depois certa quantidade de valor e mandam para o Banco do Brasil. Então a gente fez a peneira no Banco do Brasil, mas isso é um trabalho que você tem que fazer sigiloso, porque senão o pânico do dinheiro é tão grande quanto o de alimento, aí começa a ter o pessoal querer saquear supermercado, fica com medo do dinheiro, então aí o problema é sério. Essa questão do dinheiro, por exemplo, chegou-se a encontrar nota? Chegou, a gente foi recolhido um total no período todo do acidente, acho que chegou um total de 40 notas. Esta é a rua mais lembrada quando se fala sobre o acidente. Nós estamos na rua 57, no centro de Goiânia. Boa parte dos atuais moradores não estava aqui na época. Muita gente preferiu mudar de endereço para tentar esquecer o que aconteceu. É uma rua tranquila, ali no fundo existe um mercado popular e a única lembrança sobre o Césio 137 é este terreno. Aqui é o local onde a peça começou a ser desmontada. O concreto já eliminou o perigo da radiação. Agora, os atuais moradores têm outras preocupações. Como é morar aqui na rua 57? Ah, hoje tá difícil. Tô até mudando pra cá agora, mas tá complicado. Ladrão em cima de ladrão. Santana, que perdeu a casa por causa da contaminação, decidiu continuar na região da rua 57. Ela mora em frente a uma das áreas contaminadas. Como é para você abrir o portão ali de sua casa e sempre, todo dia, se deparar com esse terreno aqui? É muito difícil, né? Como se fosse ontem, né? Que aconteceu tudo. O risco de vida que a gente passou, a gente tá vivo por milagre. O passado também está nas fotos que Santana conseguiu salvar por pouco. Que fotos são essas? Essas foram as únicas recordações que a gente recuperou lá da nossa casa lá. Essa foto aqui, por que ela tá rasgada? Essa foto, porque essa parte aqui contaminou, né? Aí os técnicos pegou, tirou esse pedaço. Maria Gabriela, mulher de Devair, não conseguiu salvar a própria vida. Mas para os físicos nucleares, uma atitude dela impediu que o acidente com o Césio tivesse proporções ainda maiores. Ela associou que esses sintomas de doença que estavam acontecendo era devido àquele material e pegou aquele material, botou num saco de estopa e levou na vigilância sanitária. Com isso, provavelmente, nós ganhamos algumas semanas de notificação. Você pode dizer que ela foi heroína. Maria Gabriela Ferreira morreu em outubro de 1987, pouco mais de um mês após ter tido contato com o Césio. E amanhã, na última reportagem da série, você vai saber como estão hoje os níveis de radiação dos rejeitos radioativos no depósito definitivo, para onde foi levado todo o lixo contaminado. Antes do diagnóstico final, as primeiras vítimas continuaram tendo uma vida normal, circulando pela cidade,
viajando, tendo contato com outras pessoas. Claro, ainda não sabiam que estavam contaminadas. Isso fez aumentar a proporção do acidente, tanto que foi preciso criar um centro de triagem. Esse centro de triagem funcionava aqui, onde existia um estádio de futebol. Pelo Estádio Olímpico de Goiânia, passaram cerca de 100 mil pessoas que tiveram que ser examinadas. Os moradores tiveram que conviver com o medo da contaminação. As crianças não conseguiam entender direito porque não podiam mais ir à escola ou brincar. Eu tô embora. É? Tu quer voltar pra casa? Tá com saudade do resto da família? Oh, não chora. Muitos tinham medo de serem excluídos. Nós, goianos, fomos discriminados. Inclusive, carros daqui, com placas daqui, foram apedrejados em outras cidades. Para a descontaminação, as vítimas tomavam banho várias vezes ao dia com sabão de coco e vinagre. Os casos mais graves foram levados para tratamento no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Luísa e Kardec estavam entre as vítimas que tiveram que viajar e que tiveram a chance de voltar. A senhora tinha medo de quê nesse período lá no Rio de Janeiro? Aí o medo que eu tinha era de não poder voltar mais. O acidente de Goiânia fez aumentar o controle dos aparelhos que ainda usam material radioativo. Os fabricantes, todos de outros países, são obrigados a receber de volta as fontes radioativas após o fim da vida útil dos equipamentos. A 20 quilômetros de Goiânia foi criado um centro de pesquisas, que guarda também grande parte da história dessa tragédia. O acidente com o Césio 137 produziu 6 mil toneladas de lixo radioativo. Tudo isso acabou sendo dividido em 2 grandes grupos. O primeiro, naquele morro ali, reúne materiais de baixa e média intensidade radioativa. Já neste outro morro aqui, onde eu estou, ficaram guardados objetos considerados de alto poder radioativo. Aqui embaixo estão casas inteiras, móveis e até animais de estimação que na época tiveram que ser sacrificados. Aqui a radiação do local é monitorada para não contaminar o ar, a terra e a água. Totalmente blindado, né? É a radiação normal da cidade de Goiânia. Existe uma radiação no meio ambiente que é natural, né? É nível ambiental. Que é o que está acontecendo aqui agora. É, que é o que está agora. Passados 25 anos, o Césio já perdeu parte de seu poder de destruição. Cada meia-vida, que no caso do Césio 137 são 30 anos, o nível de radiação que ele apresentava na época do acidente, depois de 30 anos vai cair pela metade. Então, 25 anos depois, está quase nesse percentual de metade do nível apresentado na época do acidente. Em quanto tempo vai zerar? São 10 meia-vidas, são 300 anos. A informação tranquiliza, mas o fato é que o acidente marcou para sempre a vida de milhares de pessoas que viveram perto ou longe dos locais da tragédia. Por isso, nós encerramos esta série de reportagens com a frase de um médico que já morreu. A mensagem que esse médico deixou um quarto de século atrás está mais viva do que nunca. Esse médico era governador do estado que, à frente de uma história sem precedentes, alertou o futuro. Que se tire uma lição verdadeira desse episódio e que possamos nos preparar para o mundo moderno, né? E isso não se repita, nem aqui em Goiânia e nem em nenhuma cidade do mundo.
Em 1996, a Justiça condenou os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira. Eles eram sócios do Instituto Goiano de Radioterapia, onde a cápsula com Césio 137 foi abandonada. O físico Flamarion Goulart também foi condenado. Todos pegaram 3 anos e 2 meses de prisão em regime aberto. Eles cumpriram parte da pena na casa do albergado. A sentença foi revertida depois em prestação de serviços. Esta e outras reportagens da série você encontra na nossa página na internet, g1.com.br/Goiás. Vale a pena acessar.